A Constituição Invisível é o tema do Reflexões de hoje. Existem normas que são construídas a partir da prática constitucional, principalmente dos tribunais, e que passam a integrar o texto da Constituição no sentido de ser uma norma respeitada. Principalmente, nós podemos encontrar costumes, atuação prática que gera norma constitucional, a meu ver, na atuação parlamentar. Falávamos há pouco sobre a possibilidade tanto dos costumes quanto da jurisprudência de, na verdade, produzirem aí normas constitucionais. O nosso direito constitucional escrito, ele sofre limitações. E aí, como é que a gente, na verdade, avalia a atuação da Corte Constitucional em relação a esse direito escrito? Eu queria começar com o Dr. Jorge Galvão. Muito obrigado, Gisele. Realmente essa pergunta ela é bastante instigante. O direito constitucional realizado pelos tribunais sempre vive nessa tensão entre mudança e permanência, porque a Constituição ela tem como ideal a ideia de permanência, você ter um projeto que se mantém ao longo dos anos. E, ao mesmo tempo, existe essa tensão para que haja uma renovação do direito constitucional a partir dos influxos recebidos pela sociedade. E essa ideia de como ser fiel ao texto constitucional, ela é alvo de debates bastante intenso no campo da teoria da interpretação, da teoria da decisão. Eu poderia citar para você que no âmbito do direito norte-americano existe uma teoria chamada originalismo, que era defendida pelo Justice Scalia, que faleceu há pouco tempo, que defendia que o texto constitucional deveria ser interpretado de acordo com a vontade dos pais fundadores da Constituição, daqueles que escreveram a Constituição. E hoje em dia, nós praticamos, como o próprio professor André disse antes, a ideia de que a Constituição é viva. Mas como modificar essa Constituição sem que a decisão perca a sua legitimidade? Como que o Supremo pode atuar sem que seja criticado? Essa é uma pergunta que vários autores tentam responder, mas atualmente o que a gente entende é que as decisões devem ser fundamentadas no texto constitucional, nos princípios, e assim tentar buscar a solução que seja mais adequada, constitucionalmente adequada aos princípios e à realidade concreta daquela norma que deve ser aplicada pelos seus operadores. É uma espécie de autolimitação que muitas vezes também se busca, que os tribunais se autocontenham, na identificação dos limites dos outros poderes. Isso também faz parte, digamos, desse contexto interpretativo, até onde pode ir uma interpretação sem que ela se torne uma criação espúria do direito. Um ato de vontade, Um ato de vontade totalmente arbitrário, Mas isso também é muito difícil, quer dizer, você lidar com esses limites de um poder que constitucionalmente controla os outros poderes, E aí, por exemplo, no caso do Supremo Tribunal Federal, ele acaba efetivamente controlando, inclusive a produção costumeira, que em tese é legítima, A produção do direito constitucional costumeiro dos outros poderes, não é isso? E esse ponto é realmente importante porque a ideia de constitucionalismo é a limitação do poder. Então, a gente não pode pensar que a Suprema Corte ela tem poderes ilimitados, ela também se submete à própria Constituição. A questão é como atuar sem extrapolar os limites. Tem um autor norte-americano chamado Robert Post que diz que as cortes elas são legítimas nos casos concretos na medida em que aplicam um direito pretérito, na medida em que ele age tecnicamente, mas que nos casos mais emblemáticos a legitimidade advém da aceitação da sociedade daquele caso, daquela decisão específica. Então a gente vive essa tensão em como que a corte deve atuar e existem diversas teorias que justificam a atuação. Claro, cada um tem sua preferência específica. Inclusive, sob esse ponto de vista da aceitação da decisão, até para poder realmente ser um órgão de poder que está na relação de igual para igual um com o outro e, ao mesmo tempo, sendo o árbitro da aplicação da Constituição. A aceitação da decisão é importante. E num caso que eu me lembro aqui agora de prática constitucional que foi
que foi objeto de apreciação do Supremo Tribunal Federal, com uma decisão que tem uma aceitação, apesar de ser recente, porque existem as práticas constitucionais, os costumes, as convenções da Constituição. Na verdade, convenções da Constituição seria um grau anterior à formação do costume propriamente dito. Essa convenção da Constituição, ela, para existir, ela tem que ter, para ela ter legitimidade, ela tem que ter uma boa razão que a sustente, uma boa intenção dos atores, né, na prática. Então, no caso das emendas parlamentares às medidas provisórias, né? O presidente da República edita uma medida provisória, os parlamentares vão lá e alteram essa medida provisória, colocando assuntos que não têm nada a ver com a medida original. O Supremo Tribunal Federal, então, declarou que essa prática é uma prática inconstitucional. Né? E com uma boa razão, porque o objetivo era, claro, aproveitar um processo legislativo mais célere. Isso não é uma boa razão para poder transformar um conteúdo em norma obrigatória para os cidadãos. Né? Então, a aceitação da decisão do Supremo como árbitro, nesse caso, e que limita a atuação dos poderes, é efetivamente necessária e reconhecida. Quando a gente fala de costume, de um modo geral, tem aquela ideia, né, de prática reiterada, habitual. Isso também se aplica quando nós estamos diante do costume constitucional? No caso do costume constitucional, é uma peculiaridade, porque, diferentemente do costume no direito civil, nos outros ramos do direito, a prática reiterada no âmbito do direito constitucional, ela poderá se dar, mas o tempo necessário para isso é muito longo. Porque é ao longo da Constituição. Então, você pode enxergar práticas que gradualmente podem ser reconhecidas como convenções, que já têm um poder cogente um pouco maior, até aquilo se transformar ou não num costume, o tempo é que vai dizer. Ainda mais em constituições analíticas como são as nossas, é difícil do costume efetivamente se materializar, porque enquanto se pensa numa Constituição que abrange todos os assuntos da sociedade, quando você identifica uma prática que não está escrita na Constituição, na próxima Constituição aquela prática vai estar escrita no texto constitucional. Então, essa sucessão de constituições ao longo do tempo impede também a formação do costume, porque no âmbito do direito constitucional esse tempo é um pouco maior, apesar do que também no âmbito do direito constitucional ser diferente da formação do costume no âmbito civil, a quantidade de precedentes para se formar um costume pode ser infinitamente menor. Né? É possível a gente eventualmente identificar um costume formado por um único ato quase. Não vou chegar a tanto, mas porque demora muito para se consolidar. Mesmo assim, é possível a gente acabar encontrando. Isso acaba confirmando um pouco a tese do direito como cultura, né? Porque as constituições, quando elas surgem, elas não surgem desapegadas do seu contexto histórico e da sua realidade, do seu entorno, né? E elas vão agregando justamente isso, né? Que você mencionava, aquelas práticas anteriores que deram certo, inclusive aquelas experiências, né, de cidadania que deram certo e acabam sendo incorporadas, ou às vezes algumas necessidades, né? Quando se sentem necessidades também, as constituições acabam incorporando novos institutos. Claro, a gente teve isso na nossa transição do regime militar, mas acho que isso prova de fato também não só que os costumes no direito público precisa ser visto de maneira distinta, não é? Sim. Como também essa característica, não é, muito cultural da formação. Não há dúvida que a experiência acaba trilhando alguns caminhos da própria interpretação constitucional. Nós podemos citar como exemplo, lá nos Estados Unidos, quando a Corte, no caso Plessy versus Ferguson, acabou decidindo que a segregação racial seria uma medida constitucional. E passados quase 60 anos depois, a Corte voltou atrás, no caso Brown versus Board of Education, e encerrou a segregação nas escolas públicas estadunidenses. E também a gente pode citar alguns casos, inclusive, do próprio Brasil. Há alguns anos atrás, nossa Suprema Corte, decidiu que seria inconstitucional a cláusula de barreira. E hoje nós temos
toda uma conscientização de que é necessária a cláusula de barreira para impedir a criação e a multiplicação de tantos partidos no nosso sistema eleitoral. Provavelmente, no futuro próximo, se houver outra lei criando a cláusula de barreira, o Supremo venha a declará-la constitucional, e é isso que é a tendência atual, inclusive em manifestações dos próprios ministros. Teria como, na verdade, a gente dizer quais seriam as características dessas normas constitucionais não escritas? É possível? No caso das normas constitucionais, das práticas, né, eu identificaria algumas características para a sua formação. Atores constitucionais, prática reiterada com a convicção desses atores de que aquilo é obrigatório e uma razão subjacente a isso, um porquê daquela prática. E esse porquê tem que ser um porquê que contribua para o direito constitucional e não, obviamente, razões escusas. É claro que quando a Corte faz uma interpretação construtiva do texto constitucional, ela busca o propósito da norma, né? Busca entender qual é o escopo e como projetar isso para outros casos que não aparecem, que a norma não se aparece tão evidente. E assim o direito constitucional ele vai evoluindo, buscando os propósitos das normas e projetando-os para os casos subsequentes de maneira a fazer um todo coerente, um todo principiológico que faça sentido ao longo da história constitucional. André, por hoje nós ficamos por aqui. Mas foi muito produtivo, né, Gisele? Foi excelente. Eu agradeço, inclusive, a participação dos nossos convidados. Obrigada, doutora Carolina Lisboa. Eu que agradeço, Gisele, professor André, pelo convite. Foi muito agradável estar aqui. Doutor Jorge Galvão, suas reflexões foram muito importantes para nós também hoje. Obrigado, Gisele. Obrigado, professor André. Bom, e você que nos acompanhou, nós também agradecemos a sua presença. Você pode rever esse programa aqui mesmo na TV Justiça ou no nosso site tvjustiça.jus.br. Muito obrigado pela companhia e até o próximo Reflexões.